E o Flamengo é o melhor time dos semifinalistas. Isso aí é indiscutível. Hoje o Flamengo terá Arrascaeta, que é um cara que, embora esteja oscilando aí, altos, baixos, não esteja no seu melhor momento, é um jogador que decide jogos. Então, eu imagino que o Grêmio repita essa estratégia. Foi assim contra o Cruzeiro e sábado foi assim. Quer dizer, o jogo que antecedeu nesse confronto com o Flamengo, o Gabigol, acho que mesmo tendo jogado nada no sábado, acho que ele vai continuar. Talvez pela característica de movimentação maior do que a do Pedro, que eu acho que pode ser importante, especialmente porque os times do Renato, né, tem essa característica de... Vamos começar com Eugênio Leal? O dele todo mundo já sabe. A gente já sabe, não vai ter mistério, não vai ter nada. A gente só já sabe pro jogo de hoje, né, Abel? que ele vai cravar uma vitória fácil, talvez com muitos gols. Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, diretamente de Porto Alegre. Como que o Flamengo vai jogar, meu parceiro? Pois é, vamos ver agora nesse vídeo, tem palpite também para essa rodada de Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio, vamos acompanhar aqui. Então assista até o final para você ficar por dentro de todos os detalhes de notícias desse confronto de hoje. Fiz um compilado, apanhado de programas pra vocês acompanhar aqui. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Não pula o vídeo, hein? Assista o vídeo até o final, porque o Mengão malvadão vai ganhar do Grêmio, hein? Ó, você viu aqui primeiro. Belezinha? Vamos embora pro vídeo, tá bem bacana. Assiste até o final, vamos lá. Vivendo a expectativa de um jogaço logo mais, hein? Grêmio e Flamengo, 21h30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Tradição é o que não falta. O Grêmio tem 5 títulos da Copa do Brasil. É o segundo maior vencedor, atrás apenas do Cruzeiro. E o Flamengo está chegando ali. O Flamengo é o atual campeão. São 4 títulos de Copa do Brasil. Vocês se lembram, né? Venceu o Corinthians no ano passado, naquela decisão por pênaltis, o gol do Rodinei. E são 2 equipes que vão sempre muito longe na Copa do Brasil. Além de já terem disputado várias finais, inclusive entre eles mesmos, né, que o Grêmio foi campeão, os 2 são os times que mais chegaram à semifinal da Copa do Brasil até hoje. São 16 vezes que Grêmio e Flamengo chegaram à final da Copa do Brasil. Ou seja, é um jogo gigantesco, um jogo de enormes proporções e que vai parar o Brasil inteiro logo mais. E nós vamos analisar esse jogo e trazer agora aqui a ficha técnica, as prováveis escalações, o que cada treinador está esperando, quais são as possibilidades. Vamos lá, então? Vamos compartilhar aqui a tela do geglobo.com, que traz um resumo sempre muito interessante, né, dos jogos, das partidas. Eu gosto muito. E aí trago aqui para vocês. Já começando com a provável escalação do Grêmio. E aí já tem um ponto ali que chama atenção. Lá na frente, ó. Luiz Soares. É isso aí. Vai jogar, vai jogar. Pistoleiro pode ir para o jogo. Depois de uma enorme polêmica que foi assentada, ele pedindo para ir embora do Grêmio, querendo devolver todo o dinheiro que recebeu até hoje lá de salário, porque ele está louco para ir embora para Miami, para jogar lá com o Messi, no Inter Miami. Mas as partes chegaram a um acordo e Luiz Soares ficará no Grêmio até o final do ano. E olha, isso aí vai fazer diferença. Porque o Luiz Soares, mesmo querendo ir embora, mesmo com dores no joelho, é um atacante de um nível muito elevado. É um dos melhores atacantes do futebol mundial deste século. É um cara diferente. Então, a presença dele no Grêmio, mesmo ainda sem estar confirmado, é dúvida, mas eu acredito que ele vai para o jogo, vai incendiar essa partida. E nós temos aí a provável escalação do Grêmio.
que terá o retorno também do Vidia Sante, cara que vem jogando muita bola no meio de campo. Ele foi poupado no final de semana do jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E aí o Grêmio deve ter Gabriel Grando, 3 zagueiros, esquema que o Renato vem adotando, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, que o tempo passa, mas ele continua sendo lá o xerifão, mandando na zaga tricolor. João Pedro, Vidia Sante, Carbaggio, olho nesse cara que joga muita bola, Cristaldo, Bitelo, Reinaldo, que vem jogando muito bem no Grêmio, aquele mesmo, né, lateral esquerdo já experiente, que era do São Paulo. E na frente pode ter o Luiz Soares, André Henrique ou Ferreira, o Ferreirinha. Um dos dois pode ser o substituto do Luizito Soares, mas é provável que o Luiz Soares vá para o jogo, até mesmo para recuperar um pouco da moral que ele perdeu aí com a galera do Grêmio. E se ele entrar, se ele for bem, se ele fizer uma grande partida, aí a torcida esquece tudo e fica tudo certo e vamos em frente. Então esse aí é o provável Grêmio para enfrentar o Flamengo logo mais. E o Flamengo, hein? O Flamengo terá aqui algumas ausências importantes. Olha só. Davi Luiz está fora. Não sei se de todo é uma má notícia, porque embora o Davi Luiz esteja jogando bem nas últimas partidas, mas ele vem de uma sequência muito grande de jogos e ele já é um veterano. E a boa notícia, na minha avaliação, é a seguinte: o Fabrício Bruno volta à equipe titular. Eu confesso que não entendi por que o Sampaoli tirou o Fabrício Bruno da equipe titular no jogo contra o América. Fabrício Bruno tem sido um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, muito regular, um zagueiro muito rápido, muito consistente. Então, isso aí é corrigido com a ausência do Davi Luiz. O Fabrício Bruno volta e forma a dupla de zaga com o Léo Pereira, que, na minha avaliação, deve ser a dupla de zaga titular do Flamengo. Pulgar está lesionado, está fora também, e o Gerson está suspenso. Você se lembra que ele foi expulso lá no jogo contra o Atlético Paranaense? Pois é. E aí, com essas ausências aqui no meio-campo, o Sampaoli pode colocar Alan e Thiago Maia juntos. Eles podem atuar juntos. O garoto Vitor Hugo tem jogado muitas vezes, mas o Sampaoli pode optar por uma formação mais experiente no meio-campo com Alan e Thiago Maia. E outra surpresa que pode acontecer, que ele andou ensaiando aí ao longo da semana, Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Com toda a experiência e categoria do Felipe Luiz, eu confesso que também não entendo, porque o Ayrton Lucas é talvez o jogador mais regular e melhor do Flamengo nessa temporada. Desde o início do ano, está mal o Flamengo agora. Teve um primeiro semestre terrível, o Ayrton Lucas vem sendo um dos destaques. Mas é bem possível que o Felipe Luiz ganhe uma oportunidade. Então, o provável Flamengo deve ter Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. Alan, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser o time do Flamengo. Agora, é claro, Sampaoli é um treinador que nunca repete a escalação, é sempre um mistério saber o time que ele vai botar, e é possível que essa não seja a escalação confirmada, que haja alguma novidade. Vamos aguardar o que vai fazer o treinador argentino da equipe do Flamengo. A arbitragem sempre é um tema muito importante. Rafael Claus, FIFA São Paulo, experiente, será o árbitro do jogo. Bruno Bosquilha e Guilherme Dias, assistentes. Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, FIFA Minas Gerais, será o árbitro do VAR. Meus amigos e minhas amigas, senhoras e senhores, que jogo espetacular, hein? E eu chego a dizer o seguinte: eu acho que o Grêmio ele tem um time melhor do que São Paulo e Corinthians, que jogaram nesta terça-feira. E o Corinthians venceu por 2-1, com grande atuação de Renato Augusto. O Renato Augusto fez a diferença e levou o Corinthians a uma importante vitória por 2-1 para jogar pelo empate no jogo de volta, dia 16 de agosto, no Morumbi. Mas olhando o time do Grêmio e a bola que o time do Grêmio está jogando, o time do Grêmio, na minha avaliação, é melhor do que o time do São Paulo e melhor que o time do Corinthians. E o Flamengo
é o melhor time dos semifinalistas. Isso aí é indiscutível, né? É o time que tem mais qualidade, é o time que tem o melhor elenco, é o time que tem mais opções. Então, é o seguinte, esse jogo de hoje, Grêmio e Flamengo, ele promete ser um jogo superior, um jogo melhor ao que foi São Paulo e Corinthians. E eu acho, né, que quem passar dessa semifinal vai chegar muito grande à decisão, com possibilidade de conquista de títulos. Se ontem Renato Augusto decidiu para o Corinthians, botou o jogo debaixo do braço e mandou, hoje o Flamengo terá Arrascaeta, que é um cara que, embora esteja oscilando aí, altos, baixos, não esteja no seu melhor momento, é um jogador que decide jogos, fazendo gols, dando passes, ele sempre aparece. E o Arrascaeta, ele pode ser o diferencial desse jogo entre Grêmio e Flamengo, como foi o Renato Augusto para o Corinthians no dia de ontem. O Renato Augusto, ele é o time do Corinthians, né? Porque quando ele está em campo, o Corinthians é outra equipe. O Arrascaeta, ele está no melhor elenco da América do Sul. E mesmo assim, ele consegue ser o jogador mais importante. É o jogador que, quando não atua, o time do Flamengo sente a diferença. Mesmo tendo Everton Ribeiro, Gerson, Pulgar e companhia limitada, né? Ele é o cara que puxa a fila. Então, Renato Augusto para o Corinthians e Arrascaeta para o Flamengo, em níveis diferentes de equipes, eles têm a mesma importância. Então, vale a pena ficar de olho, porque o Arrasca pode decidir esse confronto entre Grêmio e Flamengo. Vou começar a falar então de Grêmio e Flamengo, ô Mauro. Antes, pela análise do Grêmio, eu vi que você analisou um pouco a partida do Grêmio contra o Atlético Mineiro. O que você acha que o Flamengo pode tirar dessa partida? Você acha que o comportamento do Grêmio naquela partida contra o Atlético pode ser parecido para essa partida contra o Flamengo, primeiro jogo, em Porto Alegre? Eu entendi como uma espécie de ensaio, uma preparação, né? Na fase em que enfrentou o Cruzeiro, né? O Grêmio perdia por 1-0 em casa, empatou graças ao Soares, né? O Cruzeiro, inclusive, jogava melhor. E aí, quando for a Belo Horizonte, o Grêmio deu a bola para o Cruzeiro, jogou fechado, fez 1-0, sustentou o placar e conseguiu avançar. É muito parecido com aquilo que nós vimos em 2020, né? Quando em casa, contra o São Paulo do Fernando Diniz, o Grêmio também jogou dessa maneira, abrindo mão da posse de bola. E é interessante destacar porque o Grêmio, desde os tempos do Roger Machado, lá em 2016, já era um time com muita posse de bola. E o Renato manteve isso, e até muitas vezes destacava isso, até se gabava, não, o futebol mais bonito, nosso time joga assim, joga assado. Bem, naquele jogo contra o São Paulo 2020, eles abriram a mão e jogaram por uma bola, o Diego Souza fez um gol, 1-0, depois uma tremenda retranca, um Ferrolho no Morumbi, sustentaram 0-0 e se classificaram. Aí foram aquela final, quando aí o Palmeiras não tomou conhecimento, ganhou os dois jogos com facilidade, né? Do Grêmio e foi campeão. Foi a primeira vez que o Abel Ferreira levou a melhor sobre o Renato numa final. Depois aconteceria de novo, na Libertadores, mas aí o Renato já estava no Flamengo. Então, eu imagino que o Grêmio repita essa estratégia. Foi assim contra o Cruzeiro e sábado foi assim. Quer dizer, o jogo que antecedeu nesse confronto com o Flamengo, o Grêmio no sábado fez 1-0 logo no começo do jogo e isso condicionou muito a partida e o Grêmio se fechou. O Atlético aí teve volume, finalizou mais, teve mais a bola, chegou a empatar o jogo no gol do Allan Kardec, que foi anulado, um desses gols anulados pelo VAR, que a gente não sabe se o VAR acertou ou errou, né? Porque a imagem em baixíssima resolução, muito ruim. Não foi um jogo bom do Grêmio, não, mas acho que deu para o Sampaoli uma noção de como deverá ser o comportamento do seu adversário. Embora o Vila Sante e o Soares devam jogar, não atuaram no sábado, isso muda bastante também o comportamento da equipe. O Vila Sante é muito importante, é o cara que tem mais pegada ali, tem a chegada boa. O Carvalho menos, né? Não é um cara tão
firme ali no jogo sem bola, na marcação, no combate ao adversário. Então, eu imagino que o Flamengo enfrente um Grêmio diferente. E até por isso, eu acredito que ele vai encher mais o meio-campo hoje. Tentar ganhar o jogo ali, tentar controlar o jogo ali. Não acredito que jogue com Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo de saída. Se jogar um deles, para mim vai ser surpresa. Eu acho que ele vem aí com o Thiago Maia, Alan, de repente Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Arrascaeta mais à frente, mais perto do centroavante, do atacante, e mais ocupando ali mais o meio-campo. Né? Ele não tem o Davi Luiz, tem hoje a volta do Fabrício Bruno. Né? O Davi Luiz tem feito esse bom jogo. Sábado achei muito injustas até algumas críticas a ele. Ele e o Léo Pereira ficaram expostos demais. E aí, por culpa do Sampaoli e culpa dos jogadores também, né? Porque estava uma bagunça, né? O time completamente desorganizado. Mas hoje não, hoje é Copa do Brasil, aquela mobilização, o pessoal se empolga, né? E acho que o comportamento do time deve ser bem diferente. Se hoje o time tiver um comportamento parecido com o de sábado, aí então dá férias para eles, né? Já tiveram 42 dias de férias no ano passado, então dá lá 6 meses de férias, porque a rapaziada está cansada, né? Eles não podem correr em jogo de campeonato, eles só se mobilizam. Eles que eu falo são alguns, né? E que o São Paulo hoje, se tiver que fazer mexidas, que tenha coragem, iniciativa de mudar mesmo no intervalo. Já no sábado, o Gerson tinha que sair no intervalo. O Gerson, aquele gol que ele perdeu, imperdoável. Perdoável. Cabecear daquela maneira, uma coisa ridícula. E o Gabriel não chutar aquela bola, que eu não vou aceitar nunca, entendeu? Não chutar a bola do gol naquele lance do segundo tempo. Caiu no pé direito, ele não chuta no gol. Um jogador que custa o que ele custa, com a importância que ele tem. Eu até entendo, finalizou, perdeu o gol, bateu no goleiro, foi para fora, foi na trave, acontece. Você pode até questionar, finalizou mal, mas não chuta bem de direita. Mas tenta, né, amigo? Não tentar o arremate, eu achei aquilo ali. E foi no momento ali, começo do segundo tempo. Quer dizer, ele não chutou a bola no gol, por quê? Não teve segurança para chutar? É realmente um negócio assim que não dá para entender, sabe? Não dá para entender. E acho que aí falta muito comando mesmo no clube, não é só uma questão do técnico, não, que isso se repete com diferentes treinadores. Mas hoje é totalmente diferente. Se cair no pé direito do Gabriel hoje, ele vai chutar de bico, que ele fez ontem Renato Augusto, do jeito que for. Aliás, o gol do Renato Augusto ontem mostra como errou o Gabriel no sábado. Antes que chegasse a marcação, o Renato Augusto meteu a bicuda, deu a injeção na bola. Gol. O Corinthians ganhou o jogo. Jogou nada o Corinthians. Jogou nada. Aliás, como é mal treinado o Corinthians. Em valores individuais, eu acho que é melhor do que o São Paulo. Né? Tem jogadores mais interessantes e tinha o melhor jogador em campo, né? Que infelizmente é um cara com muitos problemas físicos, mas é um jogador muito bom. Eu acho que seja um caracaço de bola. Eu vi gente ontem falando que o Renato Augusto é o melhor meio campo que ele já viu na vida. Aí tá vendo pouco futebol, né, amigo? Eu acho ele um ótimo jogador. E é um profissional assim extremo. Se não fosse, ele não estaria até jogando futebol. Né? Ele tem muitos problemas de lesão e tal. Ontem mesmo ele disse, depois que estava fazendo fisioterapia. Mas por todo o talento que tem, os recursos que tem esse rapaz, ele meteu a bicuda na bola. O Ronaldo fez gol de bico já em Copa do Mundo. E o Gabriel, no sábado, não conseguiu chutar de bico, de peito de pé, de 3 dedos, de jeito de chapão na bola, de jeito nenhum. Aquilo ali, eu vou te dizer, é um negócio que merecia uma conversa particular. Mas não sei se alguém tem coragem de chamar o Gabriel numa conversa particular, mostrar um vídeo e falar, vem cá, o que aconteceu aqui, ô bonitão? Por que não chutou essa criança para dentro do gol? Ou pelo menos na direção do gol? Acho que ninguém fala. O Gabriel ele tem um tamanho no Flamengo que parece que ele é maior do que o Zico, né? Olha que eu gosto do Gabriel, não tem nada contra ele, não, pelo contrário, ele é um histórico jogador do clube. Se ele for embora amanhã para jogar, sei lá, na Arábia Saudita, ele nunca mais voltar, ele estará na história do Flamengo, o torcedor tem que ser grato a ele. Ele encarna muito o espírito rubro-negro, a torcida adora. Acho sensacional em jogos como esse do Atlético, quando ele entra no jogo e ele pega a provocação e bota a pilha nos torcedores adversários, faz gol anulado, faz gol que vale, come o bolo, o biscoito, sei lá, que o diabo clicando dentro do campo, mostra a tatuagem com a taça da Libertadores para sacanear a torcida que está xingando ele. Eu acho sensacional. Eu gosto, acho legal. Como achava legal o Romário, as provocações do Romário, do Renato Gaúcho, lá nos anos 80, nas camisas que vestiu, as apostas do Serginho, né, no São Paulo, do Santos, com o Mauro, depois até brigando dentro do campo. Eu acho que era bem mais legal o futebol. Eu acho que é legal que os jogadores com essa personalidade ajam assim. Mas o Flamengo não tem Zico. Eu sou da seguinte... Acho que deveria ter uma lei. O Zico já fez isso? Não. Então você não pode fazer. Ninguém pode fazer. Se o Zico não fez, ninguém faz no Flamengo. Mas não é assim. Não é assim. Jogadores até menores do que o Gabriel já tiveram postura que a gente pode dizer que não eram as mais adequadas. E o Gabriel parece que é maior que o Flamengo, cara.
Ele chega, ele faz o que ele quer, ninguém faz nada. Acho que tem que ter mais cobrança ali. Vamos ver hoje. Mas hoje acho que ele vai fazer tudo parecido com o jogo lá do Atlético Paranaense. Hoje é outra história. O Gabigol, acho que mesmo tendo jogado nada no sábado, acho que ele vai continuar. Talvez pela característica de movimentação maior do que a do Pedro, que eu acho que pode ser importante, especialmente porque os times do Renato, né, tem essa característica de marcação individual e você tem os jogadores saindo para dar combate, para caçar o tempo todo, né? O Kahneman, principalmente. O Kahneman, especialmente. Aliás, já foi eliminado de uma pré-Libertadores, na fase preliminar, pelo Del Valle, assim. O Del Valle construiu sua vitória em Porto Alegre, arrastando o Kahneman para fora da área, atraindo e criando os espaços para que os outros jogadores entrassem e fizessem os gols do time equatoriano. E eu acho que o Flamengo pode, de certa forma, explorar isso aí, e o Gabigol, para isso, é um jogador mais interessante do que o Pedro, né? Pelo menos em tese, né? Porque ele se movimenta mais, circula mais, e acho que ele vai tentar, acho eu, adequar mais ao adversário do que em função do jogo passado. Vamos começar com Eugênio Leal? O dele todo mundo já sabe. Como a gente já sabe, não vai ter mistério, não vai ter nada. A gente Só já para o sabe jogo de hoje, né, Abel? que ele vai cravar uma vitória fácil, talvez com muitos gols do Grêmio. Já falei demais, agora é você. Eu acho que você não ouviu o que eu disse. Né? Você disse que o Grêmio é muito favorito. Não. Não? Eu disse que o Grêmio tem uma leve vantagem hoje, se o Soares estiver em campo. Se o Soares jogar dentro de uma boa condição física, na arena, com a sua torcida, embalado, o Grêmio vem hoje, inclusive, no Campeonato Brasileiro, na frente do Flamengo, eu acho que ele hoje ganha o jogo por 1-0. Só? 2-1, pode ser? Não, você que escolhe. Um gol de vantagem. 1-0 ou 2-1? Não, escolhe por favor. 1-0, então. 1-0. Eugênio Leal falou um monte. Grêmio é favorito, estádio lotado, não sei o quê. Luiz Soares, só 1-0. Tô de olho no senhor, hein? Viu o que eu falei? Prestou bem atenção, Abel? Prestei bem atenção. Ou estava ouvindo aí o ponto eletrônico? Também. Elton Serra, o comentarista que nunca erra. Dessa vez a internet não tem como cair, né? Tem que falar mesmo aqui, não vai travar o sinal, porque no estúdio não tem essa desculpa, né? Eu não vejo o Grêmio tão favorito quanto o Flamengo, não. Eu acho que o Flamengo ainda tem condições de vencer na Arena do Grêmio. O Grêmio sentiu muitas dificuldades para passar pelo Bahia nos 2 jogos e não fez um grande jogo contra o Atlético. Empatou os dois, não fez? Empatou os dois na Fonte Nova, empatou os 50 do segundo tempo, saiu perdendo para o Bahia no jogo da volta, também conseguiu um empate no segundo tempo, perdeu um pênalti no tempo normal. É um jogo muito equilibrado, mas eu vou de Flamengo 2-1. Já que não pode ficar em cima do muro, para mim seria empate. Já que não pode ficar no empate, Flamengo 2-1. Não, mas é justamente para não quebrar a internet que eu preciso ser a voz de equilíbrio aqui. O Eugênio Aí você vai Grêmio, ser empate. Elton Flamengo, eu vou no empate. E aí todo mundo sai bem, certo? Pode mudar, por favor. Peraí que Prates está aqui atrás. Né? A Prates. cadeira do Rafael Prates, mas aqui não tem empate no Sai do Muro. O nome do quadro é Sai do Muro. Empate é vitória. Por favor, sai do muro, amigo. Empate é vitória pro Flamengo. Não. O Flamengo, o Sampaoli vai comemorar o empate lá. Vou lhe lembrar uma coisa importante. O Flamengo Detalhe. nunca comemora empate, não. O Flamengo, exatamente. Nunca fiz isso na minha vida, Na não. fase anterior, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense no Maracanã e foi à Arena da Baixada com casa cheia e venceu de novo. Tá bom pra você? Então não vem com esse negócio que o Flamengo comemora empate, porque não comemora... Ainda mais esse Flamengo atual. Então tá bom, vamos de 3-1 Mengão. Que isso? Você não queria? Vitória? Ousado, gostei. Não, 3-1? 3-1 Flamengo. Você é radical, hein? Sai do muro para 3-1 é... Caramba. A gente precisa se posicionar. O Abel pressionando. Então, 3-1. Estou impressionado, surpreso, porque o Breler normalmente ele acerta palpites com derrotas do Flamengo. Inclusive naquele Atlético Paranaense e Flamengo, ele apostou em vitória do Atlético Paranaense na Copa do Brasil também, e foi 3-0 no Maracanã. Renato era o técnico do Flamengo. Contra o Al Hilal, foi Al Hilal no Mundial? O senhor apostou no Al Hilal. Mas hoje você é rubro-negro. Você está com o manto. Não. Você apostou 3-1 Flamengo. Você é rubro-negro, não. Hoje estou sendo racional e coerente, já que eu apontei o Flamengo como favorito no confronto. Eu acredito que ganha o primeiro jogo. Muito bem. O meu palpite também é vitória do Flamengo.
Sem narrativa? Apostei ontem em vitória do visitante do São Paulo para cima do Corinthians e errei. Só errei com convicção. Só acertei o 2-1. E vou repetir o 2-1. Então o meu palpite é igual ao do Elton Serra. 2-1 Flamengo. Sem narrativa. Só vou apostar, para discordar do amigo Eugênio Leal, vou apostar no óbvio. Gol do Gabigol. O senhor falou que o Gabigol está em uma fase, que não vai fazer gol, que não vai jogar. Que não vai jogar nada. Gol. Você gosta de ir além do que a gente coloca aqui. Eu falei que a fase dele é ruim. O meu palpite é 2-0 pro Flamengo hoje, com Suárez, sem Suárez, com Cristaldo, não sei quem. Tem que ir pra cima dele, só o Sampaoli não fazer besteira, Sampaoli. Escala direito esse time do Flamengo, meu querido. Escala direito esse negócio que o Flamengo tem que ganhar hoje, ou então pelo menos trazer o empate, mas se empatar também, vocês podem ter certeza que não vai ter comemoração, vai ter mais alívio, que a gente já começa a ficar nervoso, entrar nesse clima de jogo aí, né, de 2019, ó, porque eu lembro do Grêmio lá em 2019, né? Tomara que seja igual em 2019, esse clima aí de Copa do Brasil. Meu parceiro, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Brunegras.